Meu nome é Michele, e eu sou o que a maioria das pessoas chamaria de bem-sucedida aos 26 anos. Trabalho como gerente de investimentos em uma das principais empresas da cidade. Tenho um apartamento alugado, mas é um lugar decente. Além disso, tenho um bom emprego e economias suficientes para, em breve, finalmente comprar minha própria casa, sem hipoteca, sem empréstimos, do jeito que eu sempre quis. Tudo estava indo conforme o planejado até que aquela ligação da tia Sara mudou tudo. Michele, querida, você vem para o Dia de Ação de Graças este ano? A voz calorosa dela trouxe um sorriso ao meu rosto. Tia Sara foi mais mãe para mim do que minha própria mãe jamais foi. Claro que eu não perderia, respondi, já ansiosa pela sua famosa torta de maçã. O que eu não esperava era quem mais estaria lá. Acho que devo explicar por que aquela ligação significou tanto para mim. Veja, eu não falo com meus pais nem com minha irmã mais velha, Jéssica, há 8 anos, desde o dia em que me formei no ensino médio. Naquele dia, recebi minha carta de aceitação para a faculdade, com uma bolsa parcial para o curso de gestão de investimentos. Eu estava nas nuvens, era tudo pelo que eu tinha trabalhado. Corri para casa para contar aos meus pais, esperando que ficassem orgulhosos. Em vez disso, tive a conversa que destruiria nossa família. Não podemos pagar sua faculdade, Michele, disse minha mãe, sem sequer tirar os olhos da revista. Sua irmã vai se casar em breve, e precisamos de todas as nossas economias para o casamento dela. Mas, e o dinheiro da vovó? Lembro de perguntar, minha voz tremendo. Ela deixou especificamente para minha educação. Você prometeu a ela. Meu pai se remexeu desconfortavelmente na cadeira. As coisas mudam, querida. O casamento da Jéssica é mais importante agora. Você vai ter que dar um jeito. Foi nesse momento que tudo o que eu vinha guardando por anos veio à tona. Mais importante? Assim como tudo sobre a Jéssica sempre foi mais importante? A discussão que se seguiu foi horrível. Anos de me sentir em segundo plano explodiram em acusações e lágrimas. Naquela mesma noite, arrumei minhas malas e fui embora. Só havia uma pessoa que sempre me tratou de forma justa, tia Sara. Ela me acolheu sem hesitar. O que eu não sabia na época era que ela estava economizando dinheiro para a faculdade do próprio filho, mas ele havia falecido em um acidente de carro alguns anos antes, e ela me ofereceu esse dinheiro. Eu só aceitei com a condição de que pagaria cada centavo assim que me formasse e conseguisse um emprego. Os anos da faculdade foram difíceis. Trabalhei meio período em um café enquanto mantinha minhas notas e a bolsa de estudos. Mas consegui. Arrumei um emprego em uma prestigiada empresa de investimentos. 2 anos depois, devolvi cada centavo para a tia Sara. A vida estava boa. Eu tinha minha independência. Minha carreira estava decolando. E evitei qualquer contato com minha família, até aquele convite para o Dia de Ação de Graças. Quando entrei na casa da tia Sara, quase deixei cair a torta de abóbora que estava carregando. Lá estavam eles, meus pais, minha irmã Jéssica, e seus 2 filhos, de 6 e 3 anos, todos sentados na sala de estar, como se pertencessem ali. 8 anos evitando-os cuidadosamente desapareceram em um instante. Tia Sara correu para me ajudar com a torta, seu olhar cheio de desculpas. Eu não sabia que eles viriam, eles simplesmente apareceram. Fiquei paralisada na porta, meu coração batendo forte. Mamãe parecia mais velha, com mais cabelos grisalhos do que eu me lembrava. Papai. Meu pai tinha engordado. Jéssica, por outro lado, bem, ela ainda parecia a criança de ouro, mesmo com 2 filhos pendurados em seus braços. Eu preciso de um pouco de ar, consegui dizer, me virando e indo direto para a varanda dos fundos. O ar frio de novembro me envolveu, mas eu mal senti. Minhas mãos tremiam enquanto eu apertava o corrimão. Michele. A voz da minha mãe atrás de mim me fez enrijecer. Podemos conversar? 8 anos de silêncio e, agora, ela queria falar? Não me virei. Por que você está aqui? Ouvi seus passos nas tábuas de madeira enquanto ela se aproximava e parava ao meu lado. Porque nós estávamos errados, seu pai e eu. Ela hesitou antes de continuar. Passamos anos nos sentindo culpados pelo que fizemos. Queríamos consertar as coisas. Então por que vocês nunca ligaram? Nunca mandaram uma mensagem, um e-mail, qualquer coisa? As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia. Vi os olhos da minha mãe se encherem de lágrimas. Porque estávamos envergonhados, muito envergonhados. Continuamos nos dizendo que entraríamos em contato. Mas,
Quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava. Quando soubemos que você viria para o Dia de Ação de Graças, percebemos que essa poderia ser nossa única chance de te ver, de te dizer o quanto sentimos muito por tudo. Fiquei ali, minha mente girando. Parte de mim queria gritar com ela, jogar na cara cada momento em que me fizeram sentir menos importante do que Jéssica. Outra parte percebeu o quão cansada ela parecia, como suas mãos tremiam enquanto falava. Eu preciso de tempo para pensar. Foi tudo o que consegui dizer. É muita coisa. Ela sentiu rapidamente. Leve todo o tempo que precisar. Estaremos aqui quando você estiver pronta. O resto da noite passou em um borrão. Sentei-me em silêncio em um canto da sala da tia Sara, empurrando o peru no prato e evitando o contato visual. Fiéis à palavra deles, meus pais e Jéssica não me pressionaram. Conversaram com outros parentes, brincaram com as crianças, ajudaram com a louça. De vez em quando, lançavam olhares culpados na minha direção. Eu os observava quando eles não estavam olhando. Minha mãe ajudando tia Sara na cozinha, meu pai entretendo os filhos de Jéssica, a própria Jéssica, de alguma forma parecendo confiante e incerta ao mesmo tempo. Eles estavam tentando me dar espaço. Mas a presença deles preenchia cada canto da casa. Por 2 semanas após o Dia de Ação de Graças, eu não conseguia pensar em mais nada. Todas as manhãs, acordava e revivia aquela conversa com minha mãe na varanda da tia Sara. Todas as noites, ficava acordada me perguntando se estava tomando a decisão certa ou se quer considerar o perdão. Numa noite, sentei no meu apartamento, olhando para o telefone. O número da minha mãe ainda estava salvo lá. Eu nunca o apaguei, embora não soubesse exatamente o porquê. Talvez uma parte de mim sempre soubesse que esse dia chegaria. Meu dedo pairou sobre o botão de chamada, pelo que pareceram horas. Horas se passaram. Finalmente, respirei fundo e apertei o botão de chamada. 1 toque, 2 toques, 3. Michele? A voz da minha mãe era cautelosa, esperançosa. Oi, mãe, minha voz falhou um pouco. Eu respirei fundo antes de continuar. Eu estive pensando sobre o que você disse no Dia de Ação de Graças. Acho que gostaria de tentar, devagar. As palavras soavam estranhas saindo da minha boca. Talvez possamos recomeçar. E foi assim que, 1 semana depois, me vi do lado de fora da casa onde cresci, segurando uma sacola com presentes cuidadosamente escolhidos. Nada caro, apenas coisas atenciosas. Um cachecol para minha mãe, um livro que meu pai mencionou querer anos atrás, alguns brinquedos educativos para os filhos de Jéssica. A casa parecia menor do que eu lembrava, e definitivamente mais desgastada. A tinta descascava em alguns lugares, e o jardim que minha mãe costumava cuidar com tanto carinho estava coberto de mato. Esta não era a casa suburbana imaculada da minha infância. Antes que eu pudesse tocar a campainha, a porta se abriu. Minha mãe apareceu ali, parecendo nervosa, mas feliz. Você veio. Eu vim. Assenti e entrei. O interior era tão revelador quanto o exterior. Os móveis eram os mesmos de 8 anos atrás, mas agora mostravam sinais evidentes de desgaste. As paredes precisavam de uma nova pintura, e o carpete estava surrado em vários pontos. Meu pai saiu da cozinha, parecendo incerto. Jéssica também estava lá, com seus filhos se escondendo atrás de suas pernas. Distribuí os presentes, observando as expressões deles ao abrir os pacotes. Os olhos da minha mãe se arregalaram ao ver o cachecol. Meu pai, para minha surpresa, sorriu ao reconhecer o livro. Durante o jantar, minha mãe preparou minha lasanha favorita da infância. Entre garfadas, a verdade sobre suas vidas veio à tona. O casamento de Jéssica tinha acabado mal 2 anos atrás, forçando-a a voltar para casa com as crianças. Os problemas de saúde da minha mãe a obrigaram a reduzir a carga horária e aceitar um trabalho de meio período na biblioteca. E meu pai foi forçado a aceitar um cargo com menor remuneração depois que sua empresa passou por cortes de pessoal. E você, Michele? Jéssica perguntou, empurrando a comida no prato com o garfo. O trabalho vai bem, respondi, tentando manter um tom neutro. Estou na Morton & Associates agora. É uma grande firma de investimentos no centro. O resto da noite seguiu assim. Conversas cuidadosas, evitando certos tópicos. Uma tensão no ar que ninguém queria reconhecer. Todos nós estávamos tentando tanto agir normalmente,
que parecia qualquer coisa, menos normal. Nas semanas seguintes, algo mudou. Jéssica começou a aparecer no meu escritório nos intervalos para o almoço. Sempre trazia 2 xícaras de café da loja do andar de baixo. Sentávamos no pátio do prédio e, pouco a pouco, colocávamos o papo em dia. 8 anos de conversas perdidas. Ela me contou sobre seu casamento fracassado, como seu ex-marido era péssimo com dinheiro e ainda pior com compromisso. Conforme o Natal se aproximava, percebi que, pela primeira vez em anos, eu estava realmente ansiosa para as celebrações familiares. Mas, antes disso, eu tinha uma parada importante a fazer. Tia Sara, uma cafeteira, ela riu, desembrulhando o presente. Você está tentando me dizer algo sobre o meu café instantâneo? Talvez, sorri, puxando o ar para um abraço apertado. Obrigada, por tudo. Tia Sara, obrigada por estar lá quando eu mais precisei de você. Ela me segurou à distância por um momento, estudando meu rosto com atenção. Você está feliz, querida, com a forma como as coisas estão indo com sua família? Acho que sim, respondi, surpreendendo-me com o quanto aquilo parecia verdadeiro. É diferente agora, melhor. O Natal na casa dos meus pais foi completamente diferente do jantar tenso da minha primeira visita. Mamãe decorou cada centímetro da casa, e papai, para minha surpresa, estava realmente cantando músicas de Natal enquanto ajudava na cozinha. Os filhos de Jéssica, Emily e Jack, finalmente se aqueceram comigo, especialmente depois de ver os presentes que eu trouxe. Um kit de ciências para Emily e uma coleção de dinossauros de brinquedo para Jack. Michelle, eles gritaram, subindo em mim, você pode nos ajudar a construir o vulcão? Observando-os brincar com seus novos brinquedos, percebi o quanto sentia falta de ter uma família. Até mamãe e papai pareciam mais relaxados, rindo e brincando como costumavam fazer quando eu era criança. Os meses passaram e entramos em um ritmo confortável. Os jantares de domingo se tornaram uma tradição. Jéssica e eu mantínhamos nossos encontros para tomar café. Então veio a viagem das férias de primavera. Eu não tinha planejado nada, na verdade, só ouvi minha mãe comentando que as crianças nunca tinham visto o oceano. Então vamos, eu disse impulsivamente. Na próxima semana, eu reservo tudo. Aquela viagem foi mágica. Ver os rostos de Emily e Jack ao verem o mar pela primeira vez, ouvir seus gritos de alegria enquanto pulavam sobre as ondas, construir castelos de areia com o papai, como eu costumava fazer quando era pequena, valeu cada centavo. Depois da viagem, as coisas ficaram ainda mais naturais entre nós. E foi por isso que não fiquei totalmente surpresa quando mamãe e papai pediram para falar comigo uma noite, depois do jantar. O encanamento da casa, papai começou, parecendo desconfortável. Está muito ruim, temos adiado os reparos, mas odiamos pedir. Mamãe interveio, mas realmente precisamos de ajuda. Fiz um cheque ali mesmo. Não era uma quantia pequena, mas ver o alívio no rosto deles valeu a pena. Depois disso, vieram outros pedidos. Nada absurdo, um novo aquecedor de água quando o antigo quebrou, ajuda com o material escolar das crianças de Jéssica, pequenas coisas, como qualquer família faz. Então, durante um jantar de domingo, mamãe soltou a bomba. Ela esteve mais calada do que o normal durante a refeição, empurrando a comida no prato em vez de comer. Finalmente, enquanto papai servia a sobremesa, ela falou: eu perdi o emprego, sua voz embargada. Estão cortando vagas na biblioteca, e a minha foi uma delas. Ela respirou fundo, olhando para o prato. Eu não sei o que vamos fazer com as contas. As despesas médicas, as prestações da casa. Vi as mãos da minha mãe tremendo enquanto ela segurava a xícara de café. Vi as linhas de preocupação se aprofundando no rosto do meu pai. De repente, eles pareciam mais velhos, vulneráveis. Antes que eu percebesse, as palavras já tinham saído da minha boca. Eu posso ajudar. Me ouvi dizendo. Posso pagar R$ 500 por mês, não é um problema. O alívio em seus rostos foi imediato e avassalador. Mamãe começou a chorar de novo, mas dessa vez de felicidade. Papai se levantou e me abraçou tão forte que eu mal conseguia respirar. E assim começou nosso novo normal. Todo mês, como um relógio, eu transferia o dinheiro para a conta deles. Eles nunca pediam mais do que tínhamos combinado,
Embora ocasionalmente mencionassem a necessidade de algo específico, novas botas de inverno para Jack, um micro-ondas para substituir o antigo. Jéssica e eu ficamos ainda mais próximas nesse período. Quando eu precisava viajar a trabalho, comecei a levá-la comigo sempre que podia. Nada extravagante, um fim de semana em Chicago, 3 dias em Boston, uma viagem rápida para Miami. Só 2 irmãs compensando o tempo perdido. A vida seguiu um ritmo confortável. Jantares de domingo, transferências mensais. Passeios ocasionais para fazer compras com mamãe. Passeios ocasionais para fazer compras com mamãe. Ajudar os filhos de Jéssica com o dever de casa. Não era perfeito, mas era assim que família deveria ser. Então veio a ligação que mudaria tudo. Michelle? Senhora Peterson? Meu apartamento parecia menor de repente. Preciso falar com você sobre o apartamento, ela disse, a voz parecendo quase desculpada. Meu neto está se formando na faculdade em alguns meses. Ele vai trabalhar na cidade e, bem, eu prometi o apartamento para ele. Oh! Olhei ao redor para o espaço que chamei de lar por tanto tempo. A parede que pintei de azul claro por capricho. O assento da janela onde adorava ler nos dias chuvosos. Sinto muito, ela disse. Você foi uma inquilina maravilhosa. Vou te dar bastante tempo para encontrar outro lugar. Claro. Depois de desligar, me sentei no meu lugar favorito, perto da janela. Pensando. Eu vinha economizando diligentemente todos esses anos. Mesmo ajudando minha família, meu portfólio de investimentos estava indo bem. Talvez isso não fosse um revés. Talvez fosse o universo me dando um empurrão. Passei as semanas seguintes me reunindo com Sarah, minha corretora de imóveis, visitando apartamentos nos intervalos do almoço e depois do trabalho. Eu tinha uma visão clara do que queria. Algo moderno, perto do escritório, com espaço suficiente para um home office. Estava particularmente animada com uma unidade de canto em um prédio novo, a apenas 3 quarteirões do trabalho. Eu já conseguia me imaginar lá. Tomando café na varanda. Fazendo jantares na cozinha de conceito aberto. Mas guardei tudo para mim, querendo surpreender minha família com a notícia assim que tudo estivesse finalizado. Desculpa, mãe, não posso ir neste domingo, disse durante nossa ligação semanal. Temos alguns problemas no trabalho. Uma noite, enquanto escolhia amostras de tinta, recebi uma ligação da tia Sarah. Sua voz estava controlada demais. Michelle, você pode vir? Precisamos conversar. É importante. Quando cheguei, encontrei-a andando de um lado para o outro na cozinha, mais agitada do que nunca. Ela mal esperou que eu me sentasse antes de falar. Ouvi algo hoje, começou, envolvendo as mãos em torno de uma xícara de café frio. Algo que você precisa saber. Linda e Karen. Velhas amigas da família. Conheciam a gente desde que eu era criança. Minha tia continuou, cada palavra parecendo doer. Eles estavam falando sobre seus pais e Jéssica. As encontraram no supermercado na semana passada. E aparentemente, depois que você começou a ajudá-los financeiramente, sua família tem falado sobre você para muitas pessoas. Falado como? Mas algo frio já se instalava no meu peito. Eles têm te chamado de caixa eletrônico pessoal pelas suas costas, disse sem rodeios. Fazendo piada sobre como finalmente encontraram uma utilidade para o seu trabalho chique. A sala pareceu se inclinar para o lado. Jéssica tem dito às pessoas que só precisa mencionar que quer viajar e você paga por tudo. Isso não pode estar certo. Tem mais, a voz de Sarah era mais gentil agora. Sua mãe está se gabando de que realmente não precisa encontrar outro emprego porque, bem, Michelle é boa para o dinheiro. Eles estão rindo disso, Michelle, zombando de como você está sempre pronto para ajudá-los. Fiquei sentada ali, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Parte de mim queria negar, defender minha família. Mas eu sabia que tia Sarah nunca inventaria algo assim. E de repente pequenas coisas começaram a fazer sentido. A maneira como eles mudavam de assunto sempre que meu trabalho surgia. Os pedidos de ajuda cada vez mais frequentes. Os olhares calculistas que às vezes eu os pegava trocando. Sinto muito, querida. Sarah pegou minha mão. Debati se deveria te contar, mas você merece saber. Fiquei ali por um longo tempo pensando no último ano. Todos aqueles jantares em família. As viagens com Jéssica. As transferências mensais. As lágrimas de gratidão nos olhos da minha mãe quando paguei as contas.
Se tudo tivesse sido uma atuação. Lentamente uma ideia começou a se formar. 2 dias depois, eu estava do lado de fora da casa dos meus pais com 2 malas ao meu lado. Passei a manhã mudando meus móveis para a garagem da tia Sara. Ensaiei tudo. Planejei cada detalhe. Respirando fundo, toquei a campainha. Mamãe abriu a porta, a surpresa estampada em seu rosto. Michele, o que você está fazendo aqui? O que há com essas malas? Papai e Jéssica apareceram atrás dela, igualmente confusos. Perfeito. Deixei meu lábio inferior tremer, pisquei rápido, como se estivesse segurando as lágrimas. Fui demitida e engasguei. Houve cortes no orçamento. Disseram que encontraram alguns erros no meu trabalho, e agora estão me fazendo pagar de volta os bônus que recebi. Não posso mais pagar meu apartamento. Eu esperava que talvez pudesse ficar aqui por alguns meses, até conseguir me reerguer. O silêncio durou exatamente 3 segundos antes que a expressão preocupada da mamãe se transformasse em algo feio e desconhecido. Isso significa que você não vai mais nos enviar o dinheiro mensal? Ela exigiu, sem nenhuma pretensão de simpatia na voz. Senti meu coração se partir um pouco, mesmo já esperando por isso. Não, mãe, não terei dinheiro extra por um tempo. Jéssica deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. E a nossa viagem para a Europa no mês que vem? Aquela que você prometeu me levar? Minhas mãos tremiam, mas eu me forcei a manter o teatro. Simplesmente balancei a cabeça, olhando para o chão. Foi quando o inferno desabou. Sua garota estúpida e irresponsável. O grito da minha mãe me fez estremecer. Como você pôde deixar isso acontecer? Que tipo de gerente de investimentos é demitido? Papai entrou na conversa, o rosto vermelho de fúria. Devíamos saber que você estragaria tudo, como sempre estragou. Você não pode ficar aqui. Jéssica cuspiu as palavras, pegando minhas malas. Não há espaço, e eu não vou dividir minha casa com um fracasso. Fiquei em silêncio, atordoada, enquanto minha irmã arrastava minha bagagem para a varanda da frente e a jogava do lado de fora como se fosse lixo. Essas eram as mesmas pessoas que me abraçaram no Natal. Que choraram lágrimas de gratidão quando as ajudei. Que alegaram estar arrependidas pelo passado. Não precisamos de você aqui sem seu dinheiro. Mamãe cuspiu as palavras, cheia de desprezo. Você nunca mais vai conseguir outro emprego decente depois dessa demissão. Não vamos sustentar uma caloteira. Fiquei ali, absorvendo tudo. As máscaras finalmente caíram. Revelando a verdade feia por trás de cada jantar de domingo, cada momento em família, cada reconciliação. Tudo tinha sido uma performance calculada. Tia Sara estava certa. Olhei para eles novamente, a expressão distorcida da minha mãe, o rosto vermelho de raiva do meu pai, o desprezo de Jéssica. Me senti estranhamente calma. Algo dentro de mim, que estava se segurando por um fio, finalmente se rompeu. Sem uma palavra, me virei e caminhei até minhas malas. Atrás de mim, suas vozes subiram em um coro de insultos. Sanguessuga. Pirralha ingrata. Não volte rastejando. Empurrei minhas malas pela garagem em silêncio, seus gritos me seguindo como vespas furiosas. Os vizinhos espiavam pelas janelas agora, mas eu não me importava. 20 minutos depois, eu estava de volta na casa da tia Sara. Ela olhou para o meu rosto e abriu os braços. Caí neles, finalmente deixando as lágrimas caírem. Eles mostraram suas verdadeiras cores, não foi? Ela sussurrou, acariciando meu cabelo. Consegui dar um sorriso fraco. Então peguei meu telefone. Primeiro, abri o aplicativo bancário e cancelei a transferência mensal para a conta da mamãe. Depois, entrei no site de viagens onde havia reservado as férias dos sonhos de Jéssica. 2 cliques. Reserva do hotel, cancelada. Passagens aéreas, canceladas. As 2 semanas que passei na casa da tia Sara foram um casulo. Um espaço seguro para processar tudo o que tinha acontecido. Durante esse tempo, meu corretor ligou com uma notícia emocionante. Lembra daquela unidade de esquina que você amou? Os vendedores aceitaram sua oferta. Tudo aconteceu rápido depois disso. Papelada. Inspeções. A primeira caminhada pelo meu novo lar. O final de tudo se tornou um borrão de assinaturas e reuniões. Antes que eu percebesse, estava em meu próprio apartamento, segurando as chaves com as mãos trêmulas. Tia Sara me ajudou a mover tudo da garagem dela. Passamos um fim de semana organizando móveis.
pendurando quadros e tornando o espaço verdadeiramente meu. Ela até insistiu em me ajudar a escolher novas cortinas para as janelas do chão ao teto. Naquela noite, depois que tia Sara foi embora, fiz algo impulsivo. Tirei uma foto minha na minha nova sala de estar, com as luzes da cidade brilhando atrás de mim através das janelas enormes. Postei nas redes sociais com a legenda: sonhos se realizam, finalmente um lar para chamar de meu, sem empréstimos, sem dívidas, apenas anos de trabalho duro pagando. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que eles viriam. Com certeza, meu telefone tocou menos de 2 horas depois. O número da minha mãe apareceu na tela. Respirei fundo e atendi. Que foto é essa? Ela perguntou, a voz tensa. Que apartamento? Pensei que você tinha sido demitida. Me acomodei na minha nova poltrona, me sentindo surpreendentemente calma. Na verdade, mãe, eu nunca fui demitida, ainda estou empregada, ainda sou bem-sucedida, e agora sou dona do meu próprio apartamento. Eu só precisava testar uma coisa. Testar uma coisa? A voz dela subiu uma oitava. Eu podia ouvir papai e Jéssica ao fundo. Sim, eu queria ver se vocês realmente se importavam comigo ou apenas com o meu dinheiro. Eu tive minha resposta quando vocês jogaram minhas malas na varanda e me chamaram de sanguessuga. Houve um momento de silêncio atordoado. Então, o caos explodiu do outro lado da linha. Papai começou a xingar. Jéssica gritava algo sobre ter sido enganada. E a voz da minha mãe ficou enjoativamente doce. Querida, estávamos apenas chocados e preocupados com você. É claro que nos importamos com você. Podemos superar essa sua brincadeira e tudo pode voltar ao normal. Eu ri, alto. Normal? Você quer dizer o normal onde eu pago tudo enquanto vocês riem de mim pelas minhas costas? Não se preocupem, vocês podem se virar sem uma sanguessuga, agora. E Jéssica, cancelei suas passagens para a Europa. Acho que vou sozinha em vez disso. Boa sorte para vocês. E desliguei. Imediatamente bloqueei seus números. Depois, bloqueei todos eles nas redes sociais. Foi como largar um peso enorme que eu carregava há anos. Eles tentaram ligar de outros números. Enviaram e-mails. Até apareceram no meu prédio alguns dias depois. Mas eu já tinha avisado a segurança. A visão deles sendo barrados pelos guardas deveria ter doído. Mas tudo o que senti foi alívio. Naquele fim de semana, tia Sara veio jantar na minha nova casa. Eu cozinhei sua lasanha favorita e nos sentamos na varanda, assistindo ao pôr do sol. Você está bem? Ela perguntou, enchendo nossas taças de vinho. Eu tenho tudo o que preciso bem aqui, respondi, erguendo meu copo. Uma casa só minha, um trabalho que eu amo, e a única família que realmente importou. Tia Sara brindou, tocando seu copo no meu. Ficamos ali em silêncio, observando as luzes da cidade se acenderem aos poucos. Às vezes, percebo que a família que você escolhe é muito melhor do que aquela em que você nasceu. Às vezes, as lições mais difíceis levam aos começos mais lindos.